Muito bem, cá estamos novamente para o nosso capítulo de hoje do livro O Caminho para Si Mesmo, da Verena Cast. Hoje o nosso capítulo é o capítulo 6, Terapia como acompanhamento na caminhada. Aqui, para quem já está nos acompanhando, já falamos a respeito da individuação no vídeo primeiro, e depois alguns obstáculos em relação à individuação, como a estagnação, e buscamos ali, a partir disso, apresentar pontos que nos levam a esse caminho de individuação, como autonomia, os momentos de crises como pontos de inflexão, portanto, pontos de virada, abertura para dentro, que foi o nosso vídeo anterior, onde a gente faz um apanhado da importância desse olhar para o nosso interior, né? Ter contato mais consciente com o nosso mundo interior. E hoje, seguindo a sequência do livro, nós vamos falar da terapia como acompanhamento na caminhada. É claro que quando a gente fala a respeito da terapia, no sentido da proposta desses vídeos, não é tentar convencer a pessoa a fazer uma terapia, não é nesse sentido. Mas demonstrar a eficiência e o porquê da terapia como acompanhamento nessa caminhada, nessa jornada de individuação. E por isso, então, o nosso segmento do que a Verena Castro nos apresenta. Então, na terapia, não se trata simplesmente de repetir e reparar a primeira infância. Muitas pessoas imaginam que a terapia é para isso, para a gente repetir as coisas que a gente viveu lá na primeira infância e tentar reparar aquilo. Não é apenas isso. Isso é uma parte de uma terapia profunda. Mas é essencial que na terapia se faça presente uma pessoa humana que permita a si mesma confiar e entregar-se a emoções menos agradáveis, tentando compreendê-las. É importante que a pessoa que vai para a terapia não vá apenas com o intuito de, ou imaginando que a terapia é apenas para repetir e reparar a primeira infância, mas que lá na terapia é um espaço, ou deveria ser um espaço, seguro para que ela possa confiar e entregar-se a emoções menos agradáveis e tentar compreender essas emoções. E quando a gente fala em emoções menos agradáveis, a gente tende a imaginar que são emoções como tristeza, raiva. Só que não. Para muitas pessoas, sentir-se feliz é uma emoção pouco agradável. E isso está ligado exatamente a seus complexos inconscientes. E ali, naquele espaço da terapia, é importante que ela possa confiar a si mesma as expressões dessas emoções e saber que tem um profissional que, além de uma escuta profissional, vai ter o respeito e a dignidade no trato, no relacionamento analítico. Tudo isso aí de maneira que torne compreensível a razão de existência dessas emoções e da própria pessoa, que possui, portanto, essas emoções e que delas sente ocasionalmente vergonha. Muitas pessoas têm vergonha das emoções, especialmente emoções ligadas a alguma relação, seja uma relação amorosa, seja uma relação parental, por exemplo. Às vezes a pessoa tem raiva, por exemplo, da mãe ou raiva da filha, e sentir isso causa nela uma vergonha. Essa emoção de raiva direcionada a uma determinada pessoa causa vergonha. Então, é
reprimida essa emoção. Na terapia, é um espaço livre e seguro para que essa pessoa expresse, verbalize essa emoção. Não significa que a partir desse momento a pessoa vai sair dali raivosa, indignada e vai querer detonar a pessoa alvo dessa raiva. Não, mas ela compreender essa emoção, dar vazão a essa emoção, sem a punição da vergonha ou da culpa, já é algo que libera. E essa liberação traz para a pessoa que está em análise espaço de autocompreensão. E isso aí é algo que libera o caminho para a individuação. Um dos objetivos da terapia junguiana é fazer com que as pessoas descubram seu lado criativo no nível de sua personalidade. Com isso, a ideia é fazer com que deixar que a consciência se abra ao inconsciente. Lembra no nosso último vídeo, que é o olhar para dentro, abertura para esse mundo interior, abertura para o nosso mundo inconsciente? É aqui. Deixar com que a consciência se abra ao inconsciente, a fim de que os complexos constelados sejam percebidos como ideais e não primordialmente como perturbações. Mas, para isso, via de regra, é necessário dar estabilidade ao eu para que essas ideias possam ser sustentadas e ganharem configuração. Então, ali, na terapia, se busca dar uma consistência, uma força àquilo que a gente chama de complexo do eu, ou ego, para que a pessoa possa, com essa solidez de si mesma, ter contato mais firme com aspectos do inconsciente, com os complexos pessoais constelados. Com essa forma, essa pessoa vai ter mais manejo de lidar com aquilo que vem do inconsciente de uma maneira, portanto, mais saudável, mais madura, mais firme, sem o risco de ser engolida por esses aspectos inconscientes. É o que pode ser alcançado, lançando-se mão de diversas estratégias, dentre as quais também o relacionamento analítico, relacionamento do terapeuta com o analisando, que, no melhor dos casos, serve como um recipiente. Representa uma estrutura que pode acolher e estruturar essas irrupções do inconsciente. É o quê? É uma questão de segurança terapêutica, onde o terapeuta daria esse espaço, forneceria esse espaço de segurança, de sigilo, de respeito, de dignidade para aquela pessoa que está ali em busca de um encontro consigo mesma para resolver questões emocionais. Nessa configuração, nessa relação analítica, tudo isso pode ser comparado a um recipiente que recebe do analisando todas as suas questões. E nesse recipiente, essas questões são trabalhadas, misturadas, inclusive com a própria postura do analista. Dessa maneira, essas irrupções do inconsciente que virão nesse analisando terão uma visualização, uma observação do analista e, ao mesmo tempo, essa pessoa, o analisando, terá um suporte do próprio analista para lidar com essas questões inconscientes. Pode ser necessário, igualmente, vivificar o inconsciente, ou seja, dar vida a esses aspectos ocultos da nossa mente. Para isso, há diversos métodos de procedimento.
Um deles, que a Verena Castro coloca para nós, é a imaginação, que é um método muito usado para estimular o lado criativo no ser humano. Quando a gente fala aqui imaginação, nesse contexto, a gente não está falando aqui, imagine aí um carro, imagine uma maçã, imagine uma casa. Não é apenas criar, visualizar uma imagem, mas é criar uma imagem e participar de todo o contexto imaginativo. Isso gera um trabalho do analista e também do analisando para mergulhar e vivenciar toda a sua imaginação, especialmente em relação aos complexos que são constelados, essas questões inconscientes que vêm à tona. Não é um trabalho simples de se fazer, mas, por outro lado, é um trabalho muito profundo, com resultados profundos e vivências muito significativas para cada um. Na psicologia junguiana, fala-se que os complexos inconscientes são vivificados pela consciência, estando diretamente ligados a esta. Com isso, novas imagens acessam a consciência e se pode vivenciar uma torrente de energia. Do ponto de vista prático, começa-se a falar sobre a forma de manifestação na qual um complexo inconsciente se mostra, por exemplo, como sonho, como fantasia, como um temor, como ideia, como um sintoma somático, ou, correspondentemente, se expressa como símbolo. Na maioria das vezes, esse processo vem acompanhado de sentimentos desagradáveis, angustiantes ou eufóricos angustiantes. Começa-se a rejeitar esses sentimentos. E uma vez que, a essa altura, se está numa relação com o terapeuta, e com isso tem-se a certeza de poder abordar amplamente o problema em conjunto com o auxiliar competente, no caso o analista, o terapeuta, fica mais fácil de admitirmos ter acesso a esses conteúdos do que quando estamos sozinhos. Assim, paulatinamente, é possível ir fazendo mudanças. Esse trecho eu coloquei aqui exatamente para a gente falar da importância da psicoterapia. É claro que muitas pessoas fazem autoanálise e é recomendável que a gente se observe constantemente. No entanto, uma autoobservação, uma autoanálise é muito diferente de um estado em psicoterapia, de uma análise psicoterapêutica. Por quê? Porque na análise, a gente, na relação analítica, tem mais condições de expressar verbalmente aquilo que nos toma, como os nossos complexos, por exemplo, e não sermos podados por nós mesmos. Por quê? Porque temos um auxiliar, temos uma pessoa que nos dá dignidade, que nos dá escuta, que nos dá presença e nos dá validação como ser humano naquela expressão de um sentimento que para nós é vergonhoso, ou nos revela culpa, ou nos traz medo ou dor. Portanto, a realização da psicoterapia como acompanhamento nessa caminhada da individuação é importante exatamente para isso, para que a gente possa ter um espaço de segurança e um espaço de acolhimento. Acolhimento não é pegar no colo, ou ser pego no colo e ser tratado como um bebê. Acolhimento que eu falo aqui é no sentido de ter a nossa natureza humana acolhida por um outro ser humano, sem a presença de julgamento de qualquer natureza. É saber ou ter a consciência ou a esperança de que aquele ser humano que está nos escutando tem a capacidade de compreender
as nossas manifestações emocionais, sem nos podar, sem ser um crítico, sem ser aquilo muito conhecido no meio, né, um superego, sem ser um julgador. Por isso que a psicoterapia tem o seu espaço de valor bem relevante nesse procedimento, nesse processo, melhor dizendo, da individuação. Isso aí, para você que vai fazer a análise ou está fazendo a análise, significa então que se pode abrir mão da autoanálise, da autoobservação? Não. Esse trabalho que você faz consigo mesmo é contínuo e deve ser contínuo. É o seu trabalho de aperfeiçoamento de si mesmo. E também o é feito de uma forma mais profissional, mais dirigida no espaço terapêutico. Mas a sua autoobservação, quanto menos julgamento que você faça na sua autoobservação, melhor também. Por quê? Porque eu posso fazer uma autoobservação e chego num momento delicado, numa imagem delicada ou numa emoção delicada, eu já venho e me julgo, já venho e me condeno. Isso não auxilia, isso prejudica. Por isso que o espaço psicoterapêutico tem essa validação das emoções. Quando trabalhamos com capacidades imaginativas dentro da terapia, demonstramos que é possível trabalhar na configuração de nós próprios e do mundo por meio de imagens. Através delas, tomamos consciência de que essas imagens que formamos de nós mesmos e do mundo servem de fomento ou de inibição em nossa luta para vencer na vida. Aqui, um exemplo de trabalho com imagens é o trabalho de análise dos sonhos. Quando a gente leva os nossos sonhos para serem analisados, para serem refletidos lá no nosso espaço de terapia, a gente está levando imagens, e essas imagens correspondem a emoções, a complexos nossos. E o que que aquilo, como aquilo está se manifestando em nós? Qual é a nossa relação com essas manifestações? Esse aqui é um exemplo de um trabalho com imagens. Além do mais, nesse caso, mostramos que nosso trato com as emoções, que também são espelhadas ali nas imagens, é muito essencial. Significa que é essencial para nós vivenciar realmente as emoções, porque através delas, de um lado, liberamos grande quantidade de energia para a ação, e de outro, temos a oportunidade de vivenciar o relacionamento conosco mesmos. Percebam aqui que vamos dizer assim, esse trato com as emoções abre dois caminhos importantes demais para todos nós. A postura ativa, qual seja, liberamos grande quantidade de energia para uma ação. E o outro ponto é a oportunidade de vivenciar o relacionamento que temos conosco. A emoção que eu seguro, que eu nego, que eu reprimo, quando liberada, libera também um estado de vivência relacional comigo mesmo. Eu vou me ouvir e vou compreender o efeito que aquela emoção tem em mim de uma forma agora solta, não mais engaiolada, como eu fazia antes. Nas imagens dos sonhos, assim como em todas as demais imagens, experimentamos que, por um lado, elas são uma enunciação de nós mesmos, e, por outro, que podem promover mudanças na vivência do nosso si mesmo e do mundo. Para aqueles que fazem ou fizeram o curso da linguagem oculta dos sonhos, que está no Clube Jungiano, essa percepção dos sonhos está muito clara, está muito bem explicada.
Em outras palavras, de uma forma sintética, o que eu posso dizer aqui? Que nas imagens dos sonhos, assim como em todas as demais imagens, mas especialmente nos sonhos, nós experimentamos uma enunciação, aspectos nossos vividos ali, sejam os nossos complexos se apresentando de uma maneira simbólica, e também, por outro lado, a gente pode perceber a vivência dos sonhos e tomar uma atitude vamos dizer assim, nosso mundo de vigília, de uma maneira a mudar até mesmo a nossa rota, a mudar a nossa vivência relacional conosco, comigo, com aquela imagem que eu tenho de mim, e com o meu total, com o meu si mesmo. Nosso objetivo na terapia continua sendo fazer com que se lide criativamente com nossa própria vida, colocar-nos a caminho, mesmo que com períodos de estagnação, e, sobretudo, poder colocar-nos em harmonia e acordo conosco mesmos, como seres em devir, pessoas que estão em formação, e tudo isso é contínuo, com todos os seus antros e esconderijos, que são parte constitutiva de um ser humano. Ou seja, é o trabalho com a nossa totalidade. Não com aquele aspecto meu que eu quero que as pessoas vejam, que eu permito que as pessoas vejam, mas, e principalmente, com todos esses outros meus aspectos que eu não quero que ninguém veja e que eu não quero nem saber que eu tenho. O objetivo é também assumir o risco de ser si mesmo, é o risco de ser total, de arriscarmos a sermos quem somos. Quem vai na terapia, ou quem pensa que a terapia profunda, seja a psicanálise, a psicologia junguiana, não importa o termo que cada um utilize, mas desde que ela seja profunda. Se a pessoa vai para lá com a intenção de ser perfeita, ela vai se equivocar. Aquele não é o espaço para isso. Aquele é o espaço para que ela seja total, o mais ampla possível. E ser total é como ser um círculo. Todos os lados unidos. O lado que você gosta, que você admira, que você aceita se enxergar, e o outro lado que você não gosta, que você não admira e que você não aceita ter em você. A totalidade é o objetivo da terapia profunda. A perfeição não é dessa terapia. O objetivo da terapia, então, é acolher os impulsos de evolução que são estimulados pela e na psique. Com isso, as pessoas adquirem muito mais competência para lidar consigo mesmas e com as demais pessoas. Ou seja, quanto mais aspecto da sua totalidade você tem contato consciente, mais você vai ter, vamos dizer assim, flexibilidade social. Flexibilidade social em que sentido? Mais um contato mais genuíno com o outro, menos projeções, menos interferências psíquicas que prejudicariam da sua parte o relacionamento. Você teria mais, vou usar essa palavra, que é o que me vem agora à mente, teria mais empatia para com o outro. E empatia para com o outro não é se colocar no lugar do outro e saber o quanto ele sofre. É empatia no sentido de saber que ele é um ser humano, assim como você, e que talvez ele não esteja em contato com aspectos sombrios da personalidade. Saber que ele tem uma totalidade a ser reconhecida, assim como você também tem. Mas você já está no processo e sabe que há dificuldade. E sabe que um dia você pode ter sido aquela pessoa. Então,
elas começam a compreender a si mesmas, inclusive seus lados abissais e sombrios, cujas projeções podem ser reconhecidas com muito mais facilidade agora. O objetivo mais abrangente é, portanto, tornar-se cada vez mais autônomo, incrementar a capacidade de relacionamentos e tornar-se sempre mais autêntico. Autêntico aqui não é no sentido de autêntico estereotipado. O cara ou a mulher que se destaca na sociedade por ser diferente dos outros. Não é esse estereótipo. Autêntico aqui é em relação à sua vida. A psicologia profunda ou a psicoterapia profunda como um todo trabalha o indivíduo para que o próprio indivíduo seja mais autêntico com ele mesmo, não em relação aos outros. Não é um trabalho em relação ao que os outros pensam, mas é um trabalho dirigido para a sua totalidade, a sua autenticidade como um único ser. E, ao mesmo tempo, quanto mais caminhar nesse processo, mais autonomia você vai ter, não em relação ao mundo. Não estou dizendo autonomia econômica, laboral. Não. Autonomia de você com você mesmo. Mais espaço ou flexibilidade de lida com os seus aspectos inconscientes que existem em você e existirão. Incrementar a capacidade de relacionamento é o quê? É você também ter mais consciência de si, portanto, não exigir tanto do outro que o outro satisfaça as suas necessidades, ainda que é algo natural e humano que a gente queira que o outro satisfaça as nossas necessidades, especialmente as necessidades que a gente desconhece, né? Mas quanto mais a gente está ligado a nós mesmos, mais a gente percebe as nossas necessidades e mais a gente tem a consciência e então a responsabilidade de saber que as nossas necessidades devem ser satisfeitas por nós mesmos e não exigir que o outro a satisfaça. Portanto, o nosso ambiente relacional tende a ser mais saudável, porque eu tratarei, me relacionarei com o outro como um ser humano único, sem o compromisso de ter que me satisfazer. E eu a mesma coisa, eu não tenho que satisfazer ninguém. Eu não tenho que suprir as projeções ou as necessidades conscientes e inconscientes dos outros. Mas nós podemos viver em comunhão. E comunhão aqui é em compartilhamento, vivências conjuntas, como seres únicos e indivíduos, mas em comunhão, em um trabalho conjunto. Isso aqui no aspecto relacional. Portanto, todo esse processo de conhecimento de si só traz benefícios. Aqueles que estão dispostos a encarar a própria existência. Aqueles que não estão dispostos a encarar a própria existência viverão num estado de aprisionamento, muito entre aspas agora, confortável. Confortável por quê? Não que seja confortável estar no aprisionamento, mas é mais seguro, ainda que doloroso, estar aprisionado ou estar no local que você conhece do que sair dali e desvendar o mundo. Nesse sentido, a gente então encerra esse vídeo de hoje com essa nossa fala a respeito da terapia como acompanhamento na nossa jornada, na nossa caminhada rumo à individuação. Um abraço a todos e até a próxima.